Bom, olá a todos. Eu sou o Diego Turi. Vou contar um pouquinho da nossa jornada aqui de transformação para vocês. Sou um homem branco, de cabelo loiro. Estou com a blusa azul, um terno azul e uma camiseta xadrez. Então, a ideia é a gente contar um pouquinho para vocês aqui, né? Vou percorrer um pouco para vocês sobre a nossa transformação digital e principalmente voltada para a cybersecurity nos nossos ambientes de SD-WAN. Eu dividi aqui a estrutura da agenda, né, para que a gente possa falar melhor em dois tópicos, tá bom? Então a gente vai falar primeiro do nosso Branch Transformation, pensando muito aqui nos motivadores para o passo que nós tivemos, e depois contando um pouco da nossa jornada desse caso de uso aqui, através de parcerias estratégicas. Então, sou o Diego Turi de Oliveira, reforçando aqui, mais conhecido profissionalmente como Turi. Tenho 38 anos, 20 deles já em tecnologia da informação. E dentro do Itaú nós estamos organizados em metodologia ágil. Então a comunidade telecom do Itaú, ela opera de forma ágil. E nós dividimos toda a nossa organização em produtos. Eu sou o líder responsável pelos produtos de conectividade end-user. Então eu cuido de SD-WAN, de Wi-Fi, de LAN e 5G dentro desses produtos. Estou há 6 anos no Banco Itaú e tenho uns filhos muito lindos aqui para contar de história também. Dando um pouco mais aqui do contexto, né, da apresentação, nós tivemos umas mudanças importantes aqui de paradigmas e de tecnologia que nós percorremos no período aqui, principalmente da pandemia, dando uma grande evolução nesses pilares que eu vou percorrer. Então, nós tínhamos ali uma telefonia mais convencional, telefonia digital, pouca mobilidade nas agências, o workload operando de forma majoritária em data center, inclusive no melhor data center, que é o nosso. O B2B aqui ele ainda era muito focado aqui em VPNs, site-to-site, links LAN-to-LAN, sem muita disponibilidade ou tecnologia embarcada nesse sentido. E a monitoração, assim como outras empresas, a monitoração ela era um pouco precoce, né? Precoce que eu digo, era monitorado mais a disponibilidade da rede do que a experiência do usuário. Então, esses foram alguns pontos que nos motivaram a saltar para o próximo passo. Então, nós trouxemos para os nossos ambientes uma full colaboração, né, através de ferramentas como Teams e outras ferramentas de colaboração aqui. Demos para todos os nossos ambientes full mobilidade, então a mesma experiência de conectividade nos nossos 5.000 pontos, você vai observar que as pessoas conectam de forma transparente e agnóstica. Levamos todo o nosso workload, né? Estamos levando, né, nosso workload, são dados públicos aqui. Nós já migramos 70% do nosso workload para a cloud pública. E o restante que nós ainda não migramos é porque nós já consumimos muito de serviços de PaaS, IaaS e assim como as outras empresas também. A monitoração aqui agora ela tem um foco diferente, ela passou a ser uma monitoração em experiência de usuário. Ainda que nesse contexto que eu vou passar, é importante a gente percorrer os nossos grandes números. Então nós temos como meio de conectividade e disposição deles da forma que está aqui para vocês. Então nós temos a VPN ainda como sendo o nosso principal polo administrativo. Nós trabalhamos no modelo híbrido e diariamente nós temos 45.000 conexões na VPN, realmente é um ambiente muito grande. O Wi-Fi corporativo são os nossos polos e os nossos escritórios aqui também com números gigantes, né? E o Wi-Fi de agência, já representando a conectividade aqui, tanto dos nossos clientes quanto dos nossos colaboradores. Um ponto importante aqui é, nós entendemos que a mobilidade ela é a regra do jogo para nós, ela é super importante. Então, o que nós fizemos? Nós somente utilizamos a rede cabeada como exceção dentro da estrutura do Itaú.
Aqui ainda nesse contexto de números, aqui traz um pouco da visão do tamanho do nosso parque no banco. Nós temos aqui mais de 12 mil access points, né, para a rede Wi-Fi, mais de 100 mil terminais, né, conectados corporativos, entre outros elementos, 96 mil laptops, sendo um desafio gigante que nós temos aqui no ambiente, que é a complexidade de múltiplos fabricantes, né? Temos mais de 200 fabricantes. Aqui, acho que um ponto interessante de recado, já puxando para a nossa experiência com SD-WAN, é o recado que nós damos aqui a respeito de banda. Muitas das vezes as pessoas têm uma visão errada de que a alta banda é o que garante a disponibilidade ou a experiência. E, na verdade, não é. Você precisa garantir uma banda contínua e funcional para as aplicações poderem rodar da forma que é esperado. Então, o que nós fizemos aqui? Nós somos apaixonados por medir no banco, né? A gente mede, a gente experimenta, a gente tem essa habilidade já intrínseca, já no nosso DNA. Então, o que nós fizemos? Nós medimos qual que era a velocidade e a conectividade ideal para os nossos colaboradores e clientes. Chegamos ali no caso de Wi-Fi de agências, como exemplo, e numa velocidade de 2,5 megas por terminal é o suficiente para aplicações do dia a dia. Então, a gente fala aqui de colaboração, fala de frente de caixa, fala de todas as aplicações transacionais para a gente. Dentro de todo esse contexto que eu passei aqui para vocês, nós temos o que vem nos moldando e transformando ao longo desse período. Então, de 2018 para cá, eu fiz questão de trazer esses números e essas informações para que vocês entendam onde nós chegamos e por que nós chegamos até então. Então, nós tínhamos ali, em 2018, né, links de baixa velocidade, não tínhamos mobilidade, o desktop era predominante, principalmente em agências, e a rede era cabeada, né? Não tinha essa mobilidade, essa proposta de uma rede agnóstica e uma experiência de conectividade fluida. De 2018 para 2020, nós já tivemos um grande avanço, a gente inclusive chama ele de SD-WAN 1.0, porque ele foi um habilitador para o que nós conquistamos e chegamos agora. Então, a gente já passou a ter links de maiores velocidades, o Wi-Fi ele era um Wi-Fi para digitalização de clientes. Então, ele era muito mais voltado para a área ali perto dos caixas eletrônicos, para que a gente pudesse fazer o onboard e digitalizar os nossos clientes. De 2021, 2022 até o momento agora, o que mudou, né? Mudou que nós entramos com uma solução que nós estamos chamando de SD-WAN 2.0, que nos traz maior segurança, disponibilidade e velocidade nas pontas, para que a gente possa ter a apetite e modernização que o Itaú busca, né? E aqui dentro desse ponto, vale lembrar alguns destaques que eu vou trazer para vocês depois, mas nós já temos dentro da composição links do tipo Starlink e 5G, compondo a topologia de SD-WAN, que é um cenário que não é tão comum ainda no mercado, mas nós já temos aqui, já faz um baita tempo. Dando um entendimento do momento atual aqui, o que nós buscamos neste projeto, que ele também já tem algumas reportagens aí que vocês conseguem observar. Nós buscamos ter uma estabilidade e alguns pilares para poder nos levar para esse degrau seguinte. E dentro deles nós colocamos uma melhoria importante de conectividade, o uso predominante, massivo mesmo de laptop, então a mobilidade é sempre presente ali para a gente, uma solução com alta disponibilidade, uma solução com alta velocidade e que pudesse nos habilitar para a modernização que nós estamos fazendo. Então, o banco ele já declarou que nós vamos 100% para a cloud, então, independente de qual cloud, nós estaremos em cloud. Em alguns casos, nós rodaremos em multi-cloud. Existe, inclusive, um programa dentro do banco, uma comunidade dedicada chamada Camada Zero, onde a gente faz um programa das aplicações mais críticas do banco, aquelas que tocam os nossos clientes, e nós rodamos ela em multi-cloud. Esse também é uma informação pública que vocês podem ter acesso aí na internet.
Aqui eu gosto de trazer um pouco dos nossos grandes marcos ao longo desse período, tá bom? Nós fazemos parte aqui do Zero Outage, inclusive nós tivemos a primeira edição desse evento no Brasil. Ele é uma organização europeia e que visa a disponibilidade, o Zero Outage mesmo de mercado, para que a gente possa assegurar a disponibilidade dos nossos ambientes. Então, fiz questão de trazer aqui para vocês. Fomos o primeiro banco a ter agência com 5G e o primeiro banco a ter agência com Starlink. Atingimos a quantidade de 100 agências, né, tá até aqui em outubro de 2022, e em 2023 nós começamos a ter esse SD-WAN 2.0 junto com o Wi-Fi 6. Aqui embaixo é o que nós estamos caminhando neste momento. Então, nós já temos, inclusive, grandes escritórios nossos operando com solução de SD-WAN. E aqui vale um detalhe, né? Quando a gente conta esses nossos grandes números, ele é um número surpreendente. A gente tem um dos escritórios que tem potencial para 16 mil colaboradores. E ele roda em cima de SD-WAN. Aqui ainda, né, falando um pouquinho das nossas entregas e o que a gente tem feito, para que a gente possa se aprofundar no nosso caso de uso, eu gosto de trazer algumas matérias que esse DNA de modernização, ele nos motiva bastante. E ele, inclusive, nos dá força e decisão para os nossos próximos passos. Então, aqui traz a visão, inclusive, do nosso CTO aqui, do Fábio Napoli, trazendo toda a visão de 5G e modernização que nós temos o prazer de ser inovadores por aqui. Nesse próximo são os nossos últimos, inclusive deste último ano. O primeiro deles do Modern World Congress, né, o maior evento que existe de telecom, de telecomunicações no mundo. Nós fizemos a abertura desse evento, trazendo ali um pouco sobre o Open Gateway e o que nós estamos fazendo já com esse programa. O Open Roaming aqui, nós já declaramos também que ainda esse ano nós vamos ter uma conectividade diferente para os nossos clientes. Vamos trazer uma experiência de conectividade mais fluida, transparente e segura. Agora aqui falando um pouco da nossa estratégia e das nossas parcerias em segurança, nessa parte eu gostaria de dar um destaque, né? Nós escolhemos parceiros para poder nos acompanhar nessa jornada. E dentro desses parceiros, um deles é a Fortinet, né, que nós chamamos eles para que pudessem compor a solução conosco. E aqui a gente trouxe alguns números, que inclusive são números públicos deles mesmos, tá bom? Da própria Fortinet, indicando aqui a presença e o market share que eles têm. Mas aqui eu acho que vale o destaque de que nós olhamos dois universos para poder compor essa tecnologia e essa modernização. Nós olhamos o Fabric inteiro, né, pensando em switches, pensando em Wi-Fi, junto com o combo, né, o combinado aqui junto com o produto SD-WAN. Quando nós falamos dessa forma, ainda aqui compartilhando um pouco desse caso de uso com vocês, nós já temos a modernização no ponto de vista consumo de aplicações de SaaS muito presente, assim como acho que toda a indústria, todos que estão aqui. E nós fazemos um alto uso, né, de ferramentas de PaaS, SaaS, IaaS, e tudo indica aqui que inclusive habilitadores para os nossos próximos passos. Aqui o destaque fica, eu acho que para os nossos números a respeito desse caso. A gente precisa entender que, tendo o underlay confiável, com uma boa solução, uma boa resiliência, isto é habilitador para um overlay de qualidade, né? Ou seja, eu tendo um bom hardware, eu tendo bons parceiros, tendo bons links, eu consigo ter aplicações críticas, inclusive do maior banco da América Latina. E aqui dentro desse contexto que eu estou passando para vocês, tem algumas features que eu julgo super importante e nada mais justo que eu comentar elas num fórum de segurança, né? Então nós elegemos algumas features super críticas para nós, onde os parceiros precisam cumprir com essas features para poder fazer parte desse game, desse jogo junto com a gente de modernização. E aqui dentro delas, né, a gente trouxe algumas, né, eu elenquei algumas, e pensando aqui no WDS, né, para quem não sabe, o WDS ele faz a detecção e a supressão
de redes que interferem no ambiente Wi-Fi. Sim, o Wi-Fi ele precisa ser seguro. E o detalhe é que, naturalmente, o Wi-Fi ele já é mais seguro do que a rede cabeada. Acreditem se quiser. Por que eu digo isso? Porque a criptografia ela já é realizada direto no endpoint. Então, nós temos uma aposta gigante em cima do Wi-Fi e fazemos o uso da tecnologia de forma predominante. E quando nós falamos dessa forma, a gente traz aqui embutido algumas funcionalidades de segurança que, para nós não abrimos mãos. Né? O primeiro delas é o Web Filtering, aqui fazendo toda a parte de filtro de conteúdo mesmo, sabendo quais são as categorias que podem ser acessadas, quais são as aplicações que são elegíveis para funcionar com o devido QoS priorização. O Intelligent Routing aqui é pensando, não adianta eu dar link, eu preciso medir a qualidade desses links a ponto dele garantir a melhor experiência para o meu cliente final. Todo esse caso de uso não teria o menor sentido se ele não tivesse foco nos nossos clientes. Então, o nosso foco aqui é ter um produto de confiança, um produto que nos acelere a nossa modernização no mesmo compasso do que nós avançamos e que nós possamos chegar até essa modernização de forma geral. Aqui ainda sobre esse ponto, fazer as features de Tailoring Restriction ali, né, de Head and Section, elas nos dá segurança do acesso somente a ferramentas corporativas, evitando o uso ali de ferramentas que não sejam de âmbito corporativo do próprio Itaú. Ainda nesse sentido, a gente traz aqui uma experiência, a monitoração muito mais voltada para os terminais do que para a disponibilidade da rede. Eu falar que eu tenho uma rede disponível não garante a melhor experiência do meu cliente. Eu posso ter a melhor rede, se ela não tiver como alvo o cliente final, isso não vai nos justificar. A gente tem algo do nosso DNA também que é super importante reforçar. Nós não gostamos de buscar a tecnologia por tecnologia, tech for tech, que nós chamamos, né? Nós precisamos aqui ter um apelo diferente. Se a tecnologia ela não trouxer resultados e melhor experiência, é uma tecnologia que não nos faz sentido. Ainda nesse sentido, as features de firewall de Layer 7, né, a gente entende, principalmente em todos os ataques que nós temos visto no mercado, que a superfície de ataque ela precisa ser garantida e tratada já no perímetro, já na ponta. Se eu deixar para tratar a segurança somente no meu data center ou na cloud, na prática eu já tenho dispositivos entrantes ali de forma não segura, né? Então eu preciso cuidar da segurança na ponta. E esse foi um dos requisitos que nós colocamos nesse projeto. Aqui dentro dos pontos, né, que nos fez ter a Fortinet como um dos parceiros, foi o reconhecimento de muitas aplicações e URL, o URL Filtering, o que nos permitiu ter uma política madura, resiliente e confiável nesse sentido. Aqui vou encerrando a minha participação, mas quero agradecer o convite de estar aqui com vocês compartilhando esse caso. Eu acho que ele se mostra disponível e interessante, principalmente por reforçar aquilo que a gente já tem feito, que é mostrar que o Itaú ele é pioneiro nas tecnologias, ele tem foco total no cliente, mas a gente tem uma ação no nosso DNA que é o famoso vamos com bons parceiros, vamos de turma. Então agradeço aqui a presença de todos vocês e obrigado pelo convite.